Boa tarde, galera. Boa noite. Não sei que momento que você está vendo esse vídeo, mas esteja preparado para uma ótima aula agora de português, galerinha. Nessa aula, nós vamos falar sobre duas coisas super importantes, que é objeto direto e objeto indireto. É algo muito fácil que muita gente erra por besteira, mas erra por besteira mesmo, tá? Por quê? Olha a definição de objeto direto. Objeto direto é complemento do verbo transitivo direto. Não exige preposição. Por exemplo, olha só a seguinte frase: João comprou um carro. Gente, todo mundo tem que saber que é preposição, tá? Vou fazer uma aula sobre preposições, mas é super decoreba preposições, tá? Mas igual, não tem preposição. Ó, tá vendo? Não é preposição. Onde que tá o verbo dessa frase aqui, ó? João comprou um carro. Você concorda comigo que o verbo é comprou? O verbo é comprou. E o que que vem na frente do verbo? Um carro. Gente, tem preposição nessa frase? Não tem preposição. Se não tem preposição, nós chamamos esse verbo de verbo transitivo direto. Eu abreviei como VTD. Se é verbo transitivo direto, um carro, portanto, então é o que, gente? Objeto direto. Beleza? E se o verbo fosse intransitivo direto? Aí, o que estaria, entre aspas, na frente dele, falando de modo legalmente, seria verbo objeto indireto, perfeito? E agora a questão é, como você vai saber quando o verbo vai exigir preposição ou não? Gente, isso aí já é aula de regência, tá? Mas eu vou mostrar alguns verbos que precisam de preposição ou não, tá? E a gente tem facilidade em pegar rápido os verbos que precisam de preposição e tem gente que não pega. Eu sou uma pessoa que não pego muito fácil. Qual verbos que precisam de preposições ou não? Então, muitos verbos eu preciso decorar, senão eu erro, tá? Então, assim, por exemplo, o verbo precisar. Muita gente não sabe, ó, o verbo precisar vai ter preposição ou não? Aí você tem que fazer a seguinte pergunta para você, ó. Sempre quando você tiver em dúvida se o verbo vai ter preposição ou não, você tem que fazer a seguinte pergunta. Por exemplo, o verbo vai ser precisar, né? Precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Tá vendo que você falou quem precisa, precisa de alguma coisa? Esse de é preposição. Então, quem precisa, precisa de algo. Esse de é preposição. Então, portanto, o verbo precisar, sim, precisa de preposição. Ok? Igual, comprou. Quem compra, compra algo. Tá vendo o que você falou? Ó? Olha o verbo. Vamos colocar o verbo aqui, ó. Comprar. Ó. Comprar. Ó, quem precisa, precisa de algo, né? Olha o verbo comprar. Quem compra, compra algo. Tá vendo que já vai direto para o algo, ó? Já o precisa, antes do algo, tem o de, tem a preposição de. Então, sempre quando você tiver em dúvida de algum verbo, você tem que se perguntar. Igual, precisa. Quem precisa, precisa de algo. Então, pode falar, ó, quem precisa, precisa algo. Não fica estranho. Então, quem precisa, precisa de algo. Você tem que falar o de. Então, se você tem que falar o de, significa que o verbo precisar precisa de preposição. Agora, comprar. Quem compra, compra de algo? Não. Quem compra, compra algo. Tá vendo que você não precisou falar a palavra de ou a? Se você não precisou falar essas frases, significa que esse verbo aqui não precisa de preposição. Então, ele vai ser um verbo transitivo direto. E o verbo que precisou vai ser chamado de verbo transitivo indireto. Perfeito? Então, portanto, se o verbo é verbo transitivo direto, o outro vai ser objeto direto e aqui seria objeto indireto. Beleza, galera? Vou mostrar para vocês alguns verbos que precisam, tá? Não fui eu que fiz esse PDF, tá? Eu vou pausar o vídeo e vou colocar ali, 2 segundos. Esse PDF aqui, ó, eu peguei do Mundo Edu, da internet, tá? Não é meu, tá, gente? Não é meu mesmo. Então, assim, é muito importante vocês prestarem
Atenção, por exemplo, gramática do Mundo Edu. Essa gramática do Mundo Edu, como eu falei, não é meu, tá? E então estou dando os créditos para eles, porque não é meu. E tem aqui as regrinhas de alguns verbos. Então, se você não sabe, gente, decora, tá? Se você não sabe, decora. É melhor decorar do que se errar na hora da prova. Igual, por exemplo, é que tem muita regrinha. Por exemplo, o verbo pagar e perdoar. Aí vai ter aqui coisa, verbo transitivo direto. Por exemplo, pagamos a dívida. Agora, se for pessoa, aí vai ser verbo transitivo indireto. Você vai falar, perdoamos aos pais. Igual, vamos pegar aqui outra aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui o verbo obedecer. Obedece. Quem obedece, obedece algo ou obedece a alguém. Quem obedece, obedece a alguém. Não tem como você falar quem obedece, obedece a algo. Fica estranho. Quem obedece, obedece a alguém. Então, tá vendo que você teve que falar a palavra a. Então, significa que o verbo obedecer e desobedecer necessita, sim, de preposição. Aí você pode usar o jeito que eu te ensinei no começo da aula, se perguntando o verbo quem obedece, obedece a algo, ou quem obedece, obedece a alguém. Quem obedece, obedece a alguém. Senão fica estranho. Já se você não tem essa facilidade, que eu não tinha, é melhor você decorar. Aí você tem que decorar os principais verbos. Por exemplo, obedecer, desobedecer. Ah, obedecer, desobedecer é verbo transitivo indireto. Ele vai precisar sim de preposição. Aí você vai para o verbo ir chegar. Ir chegar. Ah, o ir chegar também vai ser verbo intransitivo, gente. Aí você vai ter que decorar um por um. Você entendeu? Decora sim os principais verbos, porque é muito importante para o seu vestibular, tá? Vou pausar de novo aqui o vídeo. Então, beleza. Então, nós já definimos que ou você usa essa minha fórmula, que na verdade não é minha, né? Esse jeito de você se auto-perguntar, por exemplo, quem precisa, precisa de algo ou algo, ou você decora os verbos, tá? Não tem como escapar disso, tá? Então, simplesmente você tem que saber, verbo transitivo direto precisa, quer dizer, não precisa de preposição. Verbo transitivo indireto precisa de preposição, ok? Aqui, umas pegadinhas que muita gente cai. Por exemplo, encontrei o on. Ah, muita gente fala, gente, o o é preposição. Vai ter, então, vai ser verbo transitivo indireto. Não, gente, não dá uma dessa. Não dá uma dessa. Esse o não tem nada a ver com a preposição. Esse o tá significando ele. É para não repetir ele. Por exemplo, ó, você está falando aqui do João. Ó, você está falando João, babá. Você falou um monte de coisa do João. Aí depois você fala, encontrei o ontem. Encontrei o. Gente, tá vendo que esse o está se referindo a ele. Então não tem nada a ver com a preposição, tá? Pelo amor de Deus, não vai errar isso na hora da prova. E agora o verbo transitivo indireto. Gente, o verbo transitivo indireto é aquele que exige preposição. Como eu tinha falado, quem precisa, precisa de algo. Então, tá vendo que esse de é uma preposição? Se você não pegou o fio da meada, decora. O verbo precisar precisa de preposição. Ponto. Não tem como escapar disso. Então você decora. O verbo precisar precisa de preposição. Aí você vai bater o olho e vai ler a palavra precisa. Ah, o verbo precisa de preposição. Aí o que você vai fazer? Você vai lembrar que vai ser um VTI, que é um verbo transitivo indireto, e, portanto, o da frente vai ser o quê, gente? Objeto indireto. Tá? É muito fácil. Não vá errar. Verbo transitivo indireto? Ah, legal. Se é verbo transitivo direto, vai ser objeto indireto. Ah, e se fosse verbo transitivo direto? O da frente ia ser o quê, gente? Objeto direto. Pelo amor de Deus, não vai errar. É coisa fácil. Não tem como errar isso, tá? Não tem como errar isso. E isso daqui vai ser a base da sua gramática para você aprender outras coisas que eu vou ensinar. Então, você tem que saber, bater o olho e saber o que é verbo transitivo direto e o que vai ser verbo transitivo direto. E qual que vai ser, então, portanto, objeto direto, qual que vai ser objeto indireto. Você tem que bater o olho e já saber, porque é algo fácil. É só você ver. Tem preposição? Não tem.
Pega o verbo, olha o verbo e olha se tem preposição ou não. É simples e fácil. Tem preposição, é indireto. Não tem preposição, é direto. Direto, objeto direto. Indireto, objeto indireto. Não tem como errar isso, tá? Não tem como errar isso. Então, por favor, qualquer coisa, se você é ruim de regência, decore os verbos principais que precisam de preposição. Não tem como escapar disso, tá bom? É isso, gente. Essa foi a aula de objeto direto e objeto indireto. Tá? Então, basicamente, qual é a sua, entre aspas, tarefinha do dia? Sua tarefinha do dia é, se você não pegou o fio da meada, decorar os principais verbos que exigem preposição. Tá bom, gente? Essa é a sua tarefinha do dia. Tá bom? Estudem. Estudem, porque tudo vale a pena depois. É chato, não é legal, mas depois tudo vai recompensar. Tá? Quando você conquistar os seus sonhos, você vai ver que tudo valeu a pena. Então é isso, gente. Não desista, continue estudando e não desista dos seus sonhos. É isso, gente. Muito obrigado e até mais.